Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. E hoje estamos estreando uma nova exposição, e desta vez no Novo Testamento. E o título dessa exposição é Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Então essa lição também faz parte da revista da CPAD, com comentário de José Gonçalves. Então a lição de hoje tem o seguinte título: O Evangelho segundo Lucas. Então esta lição foi estudada no dia 5 de abril de 2015. Então antes da gente iniciar, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que gostou da nossa exposição no Antigo Testamento, que estávamos fazendo no livro do Êxodo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho em todas as notificações. Também deixe o seu gostei e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Fazendo isso, você estará ajudando o canal, principalmente este conteúdo, este vídeo, a alcançar mais pessoas. E assim estaremos colaborando com o crescimento do reino de Deus aqui na face da terra. Então vamos iniciar o estudo de hoje. Te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas, capítulo 1 e o versículo 4. Verdade prática. O cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 1 até o 4, que diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Introdução. O Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo. De fato, o terceiro Evangelho se distingue pelo seu estilo literário, pelo seu vocabulário e uso que faz do grego, considerado pelos eruditos como o mais refinado do Novo Testamento. Mas a sua maior beleza está em narrar a história da salvação. Lucas capítulo 19 e o versículo 10. O autor procura mostrar, sempre de forma bem documentada, que o plano de Deus em salvar a humanidade, revelado através da história, cumpriu-se cabalmente em Cristo, quando ele se deu como sacrifício expiador pelos pecadores. João capítulo 10 e o versículo 11. Deus continua sendo Senhor da história, e o advento do Messias para estabelecer o seu reino é a prova disso. Lucas mostra que é através do Espírito Santo, primeiramente operando no ministério de Jesus, e posteriormente na igreja, que esse propósito se efetiva. Primeiro tópico: o terceiro evangelho. Em primeiro lugar, autoria e data. Lucas, o médico amado, Colossenses capítulo 4 e o versículo 14. A quem é atribuída a autoria do terceiro evangelho é citado no Novo Testamento 3 vezes. Todas as citações estão nas epístolas paulinas e são usadas no contexto do aprisionamento do apóstolo Paulo.
com a referência em Colossenses capítulo 4 e o versículo 14, Filemon capítulo 24, 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 11. Embora o autor do terceiro evangelho não se identifique pelo nome, isso não depõe contra a autoria lucana. Desde os seus primórdios, a Igreja cristã atribuiu a Lucas a autoria do terceiro evangelho. A crítica contra a autoria de Lucas não tem conseguido apresentar argumentos sólidos para demover a Igreja de sua posição. A erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a sua obra aproximadamente no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Em segundo lugar, a obra. Lucas era historiador e médico. Ele escreveu sua obra em 2 volumes. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Atos capítulo 1, versículo 1 e o 2. O terceiro evangelho é a primeira parte desse trabalho e é uma narrativa da vida e obra de Jesus, enquanto os Atos dos Apóstolos compõem a segunda parte e narram o caminhar espiritual dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Em terceiro lugar, os destinatários originais. O Dr. Lucas endereçou seu evangelho a Teófilo, certamente uma pessoa importante que devia ocupar uma alta posição social, sendo citado como excelentíssimo. Pode-se dizer que, além deste ilustre destinatário, Lucas também escreveu aos gentios. O terceiro evangelho pode ser classificado como sendo de natureza soteriológica e carismática. Soteriológica, porque narra o plano da salvação, e carismática, porque dá amplo destaque ao papel do Espírito Santo como capacitador do ministério de Jesus Cristo. Subsídio bibliológico. Lucas inicia seu evangelho como uma declaração especial. Ele mesmo havia se informado minuciosamente de tudo sobre a vida de Jesus, desde o princípio. Desta forma, o Evangelho de Lucas é um relatório cuidadoso e historicamente exato do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Contudo, ao lermos Lucas, percebemos que a sua obra não é uma repetição monótona das datas e ações. A escrita de Lucas é vivida, nos atraindo para dentro dos eventos que ele descreve. A escrita de Lucas também exibe uma fervorosa sensibilidade quanto aos detalhes pessoais íntimos. Richard Lawrence, o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, primeira edição, RJ-CPAD 2007, página 133. Segundo tópico, os fundamentos e historicidade da fé cristã. Em primeiro lugar, o cristianismo no seu contexto histórico. Lucas mostra com riqueza de detalhes sob que circunstâncias históricas se deram os fatos por ele narrados. Vejamos. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas capítulo 3, versículo 1 e o 2. Esses dados têm um propósito claro. Mostra que o plano da salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. A fé cristã, portanto, não se trata de uma lenda ou fábula engenhosamente inventada. São fatos históricos que poderiam ser testados e provados, e dessa forma podem ser aceitos
por todos aqueles que procuram a verdade. Em segundo lugar, discipulado através dos fatos. A palavra grega katekeo, traduzida como informado ou instruído, no versículo 4, deu origem à palavra portuguesa catequese. Esse vocábulo significa também doutrinar, ensinar e convencer. Nesse contexto, possui o sentido de discipular. Lucas escreveu seu evangelho para formar discípulos. O discipulado, para ser autêntico, deve fundamentar-se na veracidade dos fatos da fé cristã. Nos primeiros versículos do seu evangelho, Lucas revela, portanto, quais seriam as razões da sua obra. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. O terceiro evangelho foi escrito para mostrar os fundamentos das verdades nas quais os cristãos são instruídos. Síntese do tópico 2. A veracidade dos fatos narrados por Lucas pode ser comprovada pela história. Subsídio bibliológico. Lucas presta bastante atenção aos eventos que ocorreram antes do nascimento de Jesus. Uma atenção maior que aquela que os outros evangelistas dedicaram ao assunto. Richard Lawrence, o Comentário Histórico Cultural do Novo Testamento, primeira edição, RJ CPAD 2007, página 134. Terceiro tópico: a universalidade da salvação. Em primeiro lugar, a história da salvação. A teologia cristã destaca que Lucas divide a história da salvação em 3 estágios: o tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. O terceiro evangelho registra as 2 primeiras etapas e o livro de Atos a terceira. Lucas capítulo 16 e o versículo 16. No contexto de Lucas, a expressão a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento, onde é narrado o plano de Deus para o povo de Israel. A frase anunciado o reino de Deus se refere ao tempo de Jesus, que através do Espírito Santo realiza e manifesta o reino de Deus. O tempo da Igreja ocorre quando o Espírito Santo, que está sobre Jesus, é derramado sobre todos os crentes. Em segundo lugar, a salvação em seu aspecto universal. O aspecto universal da salvação, revelado no terceiro evangelho, pode ser facilmente observado pelo seu amplo destaque dado aos gentios. O próprio Lucas endereça a sua obra a um gentio, Teófilo. Lucas, capítulo 1, versículo 1 e o 2. A descendência de Cristo, o Messias prometido, vai até Adão, o pai de todos, e não apenas até Abraão, o pai dos judeus. Lucas, capítulo 3, do versículo 23 até o 38. Fica, portanto, revelado que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano salvífico de Deus. Lucas, capítulo 2 e o versículo 32. Capítulo 24 e o versículo 47. Destaque especial é dado para os samaritanos. Lucas, capítulo 9, do versículo 51 até o 56. Capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Há ainda outras particularidades do Evangelho de Lucas que mostram o interesse de Deus por toda a humanidade, especialmente os pobres e excluídos. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Capítulo 23, do versículo 39. Capítulo 23,
do versículo 39 até o 43. Capítulo 18, do versículo 9 até o 14. Síntese do tópico 3. Todos estão incluídos no plano salvífico de Deus, gentios e judeus. Subsídio bibliológico. A verdadeira identidade do Filho. Os aspectos-chave na vida de Jesus ajudaram os primeiros cristãos a perceber, de uma forma nova e única, que ele era o Filho de Deus. A encarnação. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus e não por um pai humano. De forma consistente, também falou de como saiu do Pai para vir ao mundo. João capítulo 16 e o versículo 28. Enquanto para outros seres humanos o nascimento é o início da vida, o nascimento de Jesus era uma encarnação. Ele existia como Filho de Deus antes de seu nascimento humano. Jesus, de forma distinta dos governantes pagãos, não era um filho adotado dos deuses, mas sim o eterno Filho de Deus. O reconhecimento por Satanás e pelos demônios. Enquanto a identidade verdadeira de Jesus, durante seu ministério terreno, estava revelada para seus discípulos, ela foi reconhecida por Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 3 e o 6. E pelos demônios, Lucas capítulo 8 e o versículo 28. A ressurreição e ascensão. Jesus foi morto por afirmar que falava e agia como Filho de Deus. A ressurreição representou a confirmação de Deus de que Jesus falava a verdade sobre si mesmo. Paulo apontou a ressurreição como a revelação ou declaração da verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus. Romanos capítulo 1 e o versículo 4. Depois da ressurreição, Jesus retornou ao Pai para ficar no lugar de honra à direita de Deus. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, 2013, páginas 34 e 35. Quarto tópico. A identidade de Jesus, o Messias esperado. Em primeiro lugar, Jesus, o homem perfeito. No Evangelho de Lucas, Jesus aparece como o Filho de Deus, Lucas capítulo 1 e o versículo 35, e Filho do Homem, Lucas capítulo 5 e o versículo 24. São expressões messiânicas que revelam a deidade de Jesus. A primeira expressão mostra Jesus como verdadeiro Deus, enquanto a segunda, que ocorre 25 vezes no terceiro evangelho, mostra-o como verdadeiro homem. Ele é o Filho do Homem, o homem perfeito. Ao usar o título Filho do Homem para si mesmo, Jesus evita ser confundido com o Messias político, esperado pelos judeus. Como homem perfeito, Jesus era obediente a seus pais. Todavia, estava consciente de sua natureza divina. Lucas, capítulo 2, do versículo 4 até o 52. É como homem perfeito que Jesus enfrenta e derrota Satanás na tentação do deserto. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o 13. Em segundo lugar, o Messias e o Espírito Santo. Lucas revela que Jesus, o Messias, como homem perfeito, dependia do Espírito Santo no desempenho do seu ministério. Lucas capítulo 4 e o versículo 18. Isaías, o profeta messiânico, mostra a estreita relação que o Messias manteria com o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 e o 2.
capítulo 42 e o versículo 1. O Messias seria aquele sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, tal como profetizara Isaías, e Jesus aplicara a si, na sinagoga em Nazaré. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 19. Isaías capítulo 61 e o versículo 1. Síntese do tópico 4. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus e o Filho do Homem, ressaltando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Subsídio bibliológico. Lucas descreveu como o Filho de Deus entrou na história. Jesus viveu de forma exemplar. Foi o homem perfeito, depois de um ministério perfeito. Ele se entregou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Jesus é o nosso líder e salvador perfeito. Ele oferece perdão de todos aqueles que o aceitam como Senhor de suas vidas e creem que aquilo que ele diz é a verdade. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, RJ CPAD, página 1337. Conclusão. O terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos. Enquanto o evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder, Lucas enfatiza o amor de Deus. Lucas é o evangelho do homem perfeito, da alegria. Lucas capítulo 1 e o versículo 28, capítulo 2, versículo 11, capítulo 19, versículo 37, capítulo 24, versículo 53. Da misericórdia, Lucas capítulo 1, versículos 78 e o 79. Do perdão, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Da oração, Lucas capítulo 6, versículo 12. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 22, do versículo 39 até o 45. Dos pobres e necessitados, Lucas capítulo 4 e o versículo 18. E do poder e da força do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 35. Capítulo 3, versículo 22. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, do versículo 17 até o 20. Capítulo 10, versículo 21. Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 24, versículo 49. Lucas é, portanto, o evangelho do crente que quer conhecer melhor o seu Senhor e ser cheio do Espírito Santo. E assim finalizamos mais um podcast, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Aguardamos você na próxima edição e que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.